Então você está querendo comprar um equipamento de som clássico chamado Vintage ou Vintage? Bom, sim, esse título que você viu aí no vídeo é um tal do clickbait, né, que o pessoal chama, que é um título chamativo para você clicar aqui. Bom, nesse vídeo então, para você que entrou e tem interesse em escutar, eu vou mostrar aqui um caso que aconteceu comigo para te dar algumas dicas de compra desses equipamentos. Então, será que vale mesmo a pena você acabar adquirindo um equipamento de particular ou de alguém que revende ou de pelo menos alguém que entenda um pouco do equipamento, que possa fazer um famoso pós-venda? Quer dizer o quê? Te ajudar caso ele venda o equipamento e alguma coisa aconteça com o equipamento quando cheguei na sua casa. Escuta essa história e pense 2, 3 vezes de quem você compra equipamentos anunciados aí, beleza? Vamos lá, vamos escutar? Bom, então antes de contar essa história para você entender, aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração, equipamentos dos anos 70, 80, alguma coisa dos anos 90, aquilo que realmente vale a pena, conhecendo, opinião sincera, dicas, lives batendo papo, comparativos, tudo sobre essa geração. Tem interesse? Inscreva-se no canal, ative o sininho que você vai ser notificado quando eu lançar um vídeo novo. César, então você é um revendedor? Então me venda esse equipamento, me venda esse. Não, pessoal, esses equipamentos aqui não estão à venda, tá? Isso aqui é da minha coleção particular. Eu às vezes coloco algum equipamento aqui da minha coleção que eu não queira mais, ou diminuindo, enxugando a coleção. Mas não, os equipamentos que aparecem aqui nos vídeos, a maior parte não está à venda. Quando eu coloco um equipamento à venda, o título já começa ali, venda de equipamento, tá? Então, nem tudo que você vê nesse canal está à venda, beleza? Outro aviso é que você não vai escutar nada tocando aqui. Como eu disse, eu vou contar uma história, um relato que aconteceu aqui. Então vamos lá, antes de começar, entenda uma coisa. Antigamente existiam as lojas que compravam esses equipamentos e revendiam, então compravam do particular, revendiam, davam garantia, assistência, nota, esse tipo de coisa. Com a internet, pessoas começaram a comprar esses equipamentos para revender. Certo? Então tem muita gente que compra, que coleciona, ou que às vezes expõe um equipamento que é dele, né, particular, à venda, ou então tem pessoas que tem lá um equipamento desse que ganhou do tio, do avô e tudo mais, e coloca o equipamento à venda, e também tem aquelas pessoas que só visam o dinheiro. Quer dizer o quê? Ele não está vendo aqui um tape deck clássico da Gradiente que esverdeou conforme o tempo. Não. Ele está vendo aqui 3 mil reais, ele está vendo notas de 100, notas de 200. Então ele vai pegar esse equipamento porque ele viu alguém vendendo lá por milão, puxa, o pessoal vende a 3, então eu vou comprar por 1.000 e vou vender a 3. Só que ele não conhece o equipamento, ele não sabe nada sobre o equipamento, certo? E aí que é o risco de você acabar comprando um equipamento desse tipo de pessoa. E essa história vai te mostrar que às vezes, né, não vale a pena você pagar um pouco mais barato, digamos assim, de alguém que não entende do que está vendendo, isso que a gente nem encontra, né? Normalmente o cara nem entende o que está vendendo e ainda quer pedir o preço daquelas pessoas que sabem o que estão vendendo, que estão revendendo uma coisa que pelo menos ela testou, ela viu o que é, o que não é, se tem algum problema grave, se não tem, certo? Então, às vezes nem compensa mesmo. E essa história que eu vou te contar, você vai poder analisar realmente se vai valer a pena aí de quem você vai adquirir um equipamento desse. Repetindo, quanto que você quer nesse, quanto que quer nesse? Não estão à venda, correto? É só plano de fundo aqui mesmo enquanto eu falo. César, então você está querendo puxar a sardinha para revendedores, para pessoas que revendem esse equipamento? Sim, estou querendo puxar a sardinha, mas vou querer te mostrar nesse vídeo, né, a vantagem que você tem. Então você vai encontrar aí equipamentos sendo vendidos, como eu já disse, por pessoas que às vezes nem conhecem. Se você fizer uma pergunta específica, você tem um equalizador aí? Tenho. Funciona a régua de agudo? Tá todas funcionando? A pessoa fala assim, testei aqui, acende. É um risco muito grande, correto? E tem outras pessoas que acabam comprando um equipamento desse, daquela pessoa que está lá um bom tempo parado, que estava no fundo da garagem. O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma revisão, vai testar, vai ver o que é original, que não é. Toma cuidado, certo? Por quê? Porque as pessoas acabam falando assim, não, vou comprar esse equalizador, o pessoal pede 3 mil reais nele, um exemplo, certo? Então eu vou comprar lá daquela pessoa, o cara tá vendendo por 2 mil e pouco, o dia que eu quiser vender ele por 3 mil, eu vendo, certo? E aquele vendedor tá dizendo assim, não, aparelho original.
Só que depois que você adquire, você vai mostrar para alguém que realmente conheça, e aí aquela pessoa vai te dizer assim, não, esse aparelho está restaurado, esse equipamento foi repintado, esse equipamento está com um botão que não é original, esse equipamento foi adaptado a uma plaquinha pendrive, né? Consegue entender? E aí você fica sabendo que aquele equipamento que você comprou, que o vendedor te disse lá que era original, acaba tendo problemas que acabam fazendo com que ele não valha a mesma coisa que um outro equipamento original. Então uma das dicas é sempre pesquise sobre o equipamento. Não acredite no vendedor, principalmente quando é um vendedor desses aí. Então não acredite nele falando a original. Tem muito equipamento anunciado aí nas lives desse canal. Eu mostro o pessoal falando impecável, aparelho reformado. Você entendeu? Então isso aí ele desvaloriza. Pro colecionador, para aquela pessoa que dá valor para esse tipo de equipamento, isso desvaloriza. Se você acaba comprando sem conhecer o que você está comprando e simplesmente acreditando no que o vendedor está te falando, você acaba comprando gato por lebre. Então esse é um ponto. Então a vantagem que você tem de comprar de pessoas ou de vendedores que sempre estão anunciando, certo? Tem vários na internet aí. Você vai pesquisar online, o pessoal conhece os vendedores clássicos, né? Então aquela pessoa que está sempre anunciando, que está sempre com equipamento sendo oferecido, esse tipo de vendedor, ele não vai, exemplo, queimar o filme. Não vai te vender um equipamento sem te falar que, ó, tem um detalhe ali, não tem, ou esse equipamento é assim, assado. Por quê? Porque ele tem um nome a zelar, ele vai continuar trabalhando, certo? Vai continuar tendo equipamentos e precisa que as pessoas acreditem nele, precisa que ele tenha uma confiança do seu comprador, certo? Então essas pessoas dificilmente vai te passar um equipamento com algum tipo de problema, com algum detalhe, sem te avisar. E aí o risco de você acabar comprando de alguém aí, o vendedor XPTO lá, tá pedindo 3 mil nele. Puxa, apareceu um cara lá pedindo 2.500. Só que o cara tá vendendo um equipamento. Ele conseguiu lá num brechó, alguma coisa, comprou, não consegue nem ligar porque um aparelho desse não funciona sozinho, ele não tem lá um amplificador, né, para poder testar o equipamento. Aí já tá vendendo por 2.500. Aí você compra esse equipamento por 2.500. Aí quando você vai testar, quando você for fazer as ligações dele, tem um monte de problema. Só que o cara já sumiu. Por quê? Porque ele só tinha um lá e ganhou aquele dinheirinho dele, porque conseguiu achar lá uma boiada, certo? Aí você vai procurar ele, cadê ele? Então é muito melhor você ter alguém que esteja ali na internet, que esteja sendo anunciando. Porque se aquela pessoa não te responder ou acabar avacalhando com o negócio, se você expor ele na internet, ele não vai querer isso, certo? Por quê? Porque ele tem ali a continuidade, ele quer continuar oferecendo equipamentos e quer continuar com que as pessoas acreditem nele, correto? E aí a história que aconteceu comigo é a seguinte: eu acabei adquirindo um equipamento desse, eu tenho um ali, tenho esse, tive vários já desses equipamentos, equipamentos que eram da minha coleção eu acabei passando para frente, certo? E acabou surgindo um equipamento desse, eu adquiri o equipamento, resolvi os problemas dele, tudo tem vídeo aqui no canal, vou tentar deixar aqui na descrição para você assistir. Então a pessoa que estava vendendo lá um equipamento que era do irmão dele já há 20 anos, simplesmente anunciou, tinha alguns problemas lá, e eu falei assim, não, me interessa, te pago tanto, por quê? Porque eu quero resolver os problemas. Comprei o equipamento, resolvi os problemas dele com as peças que eu tinha aqui, certo? Resolvi todos os problemas e anunciei ele, certo? Então coloquei ele à venda. Sim, para a gente manter o nosso vício, a gente tem que ser fornecedor também, a gente tem que comprar para revender. Para quê? Vou dar um exemplo. Poxa, às vezes eu compro um lote com um monte de equipamento, mas eu tenho interesse em um. Os outros, né, vão servir para bancar aquele um que vai ficar aqui comigo, você entendeu? Então eu fiz isso, comprei, e aí resolvi os problemas dele e anunciei. E aí acabou sendo vendido o equipamento, certo? Só que quando chegou lá na mão da pessoa, eu testei, equipamento perfeito, sem problema. Claro, todos os defeitos que ele tinha, eu avisei na hora da venda, né? E aí o que aconteceu? A pessoa comprou o equipamento, chegou na casa dele, certo? Colocou para tocar, sem problema nenhum, funcionou, e no outro dia, quando ele foi ligar, um canal morto. Como assim um canal morto? Um canal parava, certo? E de vez em quando ele fazia um barulho estranho.
barulho estranho. E aí que é um problema de pessoas que às vezes não estão acostumadas com esse tipo de equipamento, né? Tem pessoas que estão acostumadas a pôr na tomada, apertar o power e escutar o equipamento. Não entende que existe um cabo RCA, que existem algumas técnicas, digamos assim, para o bom funcionamento do equipamento desse. E aí quando a pessoa me falou assim, ó, um canal toca normal e o outro canal tá parado, trava aqui, fica com barulho, um ruído de fundo, um ruído parado, sem áudio. Eu já, com o meu pré-conceito, acabei falando assim, puxa vida, acabei vendendo um amplificador para a pessoa e a pessoa queimou o amplificador. Um equipamento desse daqui que dificilmente você vai queimar, só artista, ou claro, se ele tem algum problema, mas só artista mesmo para queimar um equipamento desse que ele tá perfeitinho ali, muito difícil de você queimar. A pessoa utilizava 4 caixas, isso quer dizer o que? Baixando, né? Usando ele no limite da impedância, e aí você tem aquele preconceito. Por quê? Porque você testou o amplificador, tudo certinho, bonitinho e tal, chega na casa da pessoa, o cara liga 4 caixas, toca um dia, no outro dia para. Puxa, qual que é o problema? O que eu comecei a pensar? Bom, ele estava com caixas ali, com falante, umas com falante original, outras com falante recondicionado. Você já começa a pensar, puxa, o cara recondicionou um alto-falante ali com baixa impedância, e aí baixou a impedância, ou então recondicionou ou estava travado, certo? Toma cuidado, comprar caixa original que está muito tempo parada, faz o teste lá, para ver se o woofer não está travado. Se tiver travado o woofer, colado, né, em curto, e liga no amplificador, o amplificador não aguenta, vai abrir as pernas, certo? Então eu já fiquei com aquele preconceito, puxa, o cara me queimou o amplificador. Beleza, passou aquela parte mais assim, da cabeça quente e tudo mais, e eu comecei a analisar como ele estava usando o amplificador. Então ele estava lá com o receiver 1450, modem 1450, se você não conhece o receiver vai ter vídeos aqui na descrição, do conheço, opinião sincera e tudo mais. Então, e ele estava com um toca-discos aqui em cima, e as caixas embaixo. Daí eu já pensei, caramba, né? Então, uma das coisas que pode ter acontecido, ele está usando o disco, as caixas embaixo, ele aumentou muito o volume, a caixa começou a fazer ressonância, o toca-disco começou a vibrar, entrou um ruído, alguma coisa, um pico e queimou o amplificador. Daí eu falei, puxa, ele queimou o amplificador. Bom, depois da cabeça fria eu comecei a pensar, vamos lá, talvez ele não entenda muito bem. Aí eu comecei a dar as dicas para ele, certo? Falei assim, faz o seguinte, liga o equipamento, um lado, beleza. Passa para o FM. A hora que ele passou para o FM, os dois lados começaram a tocar perfeitos. Isso quer dizer o quê? Aquele meu preconceito, achando que ele tinha queimado o amplificador, depois de um pouco de tempo esfriando a cabeça, a gente percebeu. Então, que não era problema no amplificador, era problema nas conexões dele. Como ele só tinha o toca-discos atuando e rádio ele não tinha interesse, a partir do momento que ele ligou o toca-discos e o toca-discos estava com um problema, né, ou surgiu o problema depois de um dia, ele, poxa, está com um problema no receiver. Isso é uma outra coisa. Normalmente, quando você tem lá um monte de coisa, aí você compra um equipamento novo, liga nos teus equipamentos, e aquele equipamento para por algum motivo, você vai direto naquele. Não, o cara me vendeu um lixo de um aparelho lá, deu problema. Mas não pensa que talvez os teus outros estejam com o problema, né? Normalmente você vai naquilo que você acabou de comprar, né? Mas isso é assim mesmo, é fatal acontecer isso. E aí quando ele passou para FM e os dois canais tocaram beleza, eu falei assim, cara, tem problema no teu toca-discos, né? É só você inverter os RCA, você vai ver que o lado vai inverter. E aí lá eu comecei a dar as dicas para ele, ó, dá uma verificada no RCA, dá uma verificada na agulha, dá uma verificada no braço, você entendeu? Então, aonde eu quero chegar? Qual é a questão dessa história? Se ele tivesse comprado um receiver desse de alguém que achou no brechó, repetindo essas coisas aí, achou lá por R$100 no brechó da igreja, comprou, ligou, putz, tá saindo som aqui, beleza, vendeu lá para ele, certo? Por R$2.500, porque normalmente o cara não pensa que o revendedor, né, tem todos esses detalhes, né? De ter o nome dele em jogo, de ter que dar um pós-venda, que foi o que aconteceu aqui. Ele não pensa nisso, então ele quer vender pelo mesmo preço que o revendedor. E isso é uma bola de neve, né? Aquele revendedor que testa, que faz limpeza, que como eu fiz, resolvi os problemas, e aí põe por um preço. Quando eu vejo que alguém está vendendo equipamento com defeito um pouco mais barato, eu vou subir o meu preço. E aí aquele cara que pôs mais barato, falou assim, poxa, ele subiu, eu vou subir o meu também. Isso é uma bola de neve. E quem resolve isso? Você que compra. Você que compra. Porque se você comprar
do equipamento, né? Principalmente dessas pessoas que não entendem nada, e o aparelho está com defeito, você tem que reclamar. Tem que reclamar. Mas você não testou? Ah, eu não tinha toca-discos, exemplo. Ah, eu fui comprei equipamento. O cara disse que está 100% funcionando. Aí fui ligar no toca-discos, estava com o canal parado no receiver do toca-discos. Aí você reclama para ele dele: ah, mas o que você quer com toca-discos? Eu nem tinha toca-discos para testar aqui. Não, você tem que reclamar. Porque um vendedor sério, na hora de pôr o equipamento desse à venda, ele vai testar a entrada fono. Para quem acompanha meu canal que sabe, a gente vem ali, testa o fono, testa o FM, testa as conexões, testa as funções. Você entendeu? Então, quando chega na tua casa e não funciona uma parte dessa, e o cara fala assim: o que você quer? 40 anos esse equipamento aí, pra que você quer tocar discos? Nem tinha tocar discos pra testar. O cara nem testou tocar discos. Aí você tem que reclamar. Porque se você reclamar e fazer com que aquela pessoa entenda, esse vendedor entenda que ele tem que passar um equipamento testado, ele tem que conhecer o equipamento, tem que saber as funções para te passar, principalmente a pessoa que pede o preço quase de um revendedor. Então, você força essa pessoa a ter que fazer as coisas. Se você aguenta isso, a próxima vez que essa pessoa pegar um equipamento desse, ele vai vender do mesmo jeito também, sem testar as coisas. Você entendeu? Então, lá no caso, o problema era no toca-discos. A gente tentou verificar, ver se era no toca-discos dele ou se era no receiver. E aí a gente percebeu que era no toca-discos dele, não no receiver. Beleza. Mas isso tudo por quê? Porque ele me chamou, falou, ó, parou, né? E aí eu fui lá, analisei, repetindo, com um certo preconceito, achando que ele tinha queimado o amplificador, mas não. Aí falei assim, vamos tentar resolver, vamos. Inverte, liga isso. Então, existem meios, né, para você tentar descobrir aonde está exatamente o defeito, certo? E aí você pode descobrir se realmente o defeito está naquele equipamento que você acabou de comprar, ou se está em algum lugar que você fez uma ligação, ou em algum equipamento que você acoplou ali aquele sistema, certo? E é o tal do pós-venda. Então, né, quando você compra de um revendedor desse que tem o nome a zelar, essa pessoa vai te dar um pós-venda. Por mais que o pior que possa acontecer, o cara, digamos nessa história, o cara queimou aqui o amplificador. O vendedor fala assim, ó, infelizmente, 40 anos, você ligou na baixa impedância, alguma coisa aconteceu, encostou um fio no outro, ou até mesmo o equipamento deu algum problema e queimou. Infelizmente, são coisas que acontecem, certo? Pode acontecer isso, com certeza. Mas antes de você já achar a causa que é realmente, que já foi pro brejo a história, você pode procurar tentar encontrar, ver se tem algum outro tipo de problema. E quando você compra de uma pessoa que simplesmente anunciou ali, repetindo, comprou por R$100 no brechó da igreja, vendeu por 2.500, quase o preço de um revendedor, aí vendeu lá, e daí você vai chamar ele nem te responde mais, porque, eu nem sei, comprei no brechó, vai saber se está funcionando ou não está? Você entendeu? Aí a bomba cai em cima de você. E aí, às vezes, um problema que nem é no aparelho, em alguma outra coisa, você acaba levando para um técnico, o técnico acaba ganhando lá mais 400 para fazer o quê? Uma limpeza no potenciômetro. Coisas que eu já fiz aqui também. Às vezes a pessoa fala assim, César, tô com o equipamento aqui e tá falhando um canal aqui. Faz o seguinte, mexe aqui. Então às vezes pode ser um mau contato, pode ser alguma coisa assim, e a gente consegue tentar resolver. Vou citar um outro caso aqui. Uma pessoa comprou um equipamento exatamente igual a esse. Que era um da minha coleção aqui, zerado. Pessoa que comprou vai estar assistindo e vai saber. Zerado mesmo. Só que aconteceu, aqui é 110 e ele ia mudar para 220. E aí ele foi lá, bom, preciso mudar para 220, César, beleza. Só que antes de mudar ele falou assim, não, vou trocar o fusível, né? O fusível em 110 é de 2 amperes, se eu não me engano, e 220 é 0,50 amperes. Aí ele mudou o fusível. Só que depois que ele passou para 220, não ligava mais o aparelho. Né? Daí ele falou assim, puxa, não tá ligando, César, não tá ligando. Eu, puxa, será que estragou no 220? E aí, com o tempo, eu fui perguntando para ele, o que você fez que você mudou no aparelho? Simplesmente bateu a chavinha do 110, ele não tinha me avisado que tinha mudado o fusível. O que ele fez? Você mudou para 220 e ligou, não acendeu. Não acendeu. Bom, aqui testamos e ele acendeu em 110. O que mais que você fez? O que você ligou? Daí ele falou assim, não, tal. Eu troquei o fusível. Você trocou o fusível? Então vai lá e mexe na rosca. Vê se não é mau contato. Mexeu na rosca. Não era mau contato. Eu falei assim pra ele assim, então tira o fusível. A hora que a gente viu que o fusível ali, que ele tinha pegado em algum lugar,
era mais curto e não estava dando contato, aí eu sugeri para ele, pega uma molinha, põe ali e encaixa para ver se não dá algum problema. Ele foi lá no eletrônico, pegou uma molinha, pôs, pum, era só uma falta de contato, certo, no fusível. E a gente só conseguiu descobrir que era isso porque eu soube perguntar para ele: o que você fez além de mudar a chave de 110 para 220? Certo? Se ele não me fala que mudou o fusível, puta, a gente ia estar achando até hoje que o plano tinha queimado. Mas ele falou assim: não, mudei o fusível. Ah, então, é aí o problema. Vamos lá. Pega o fusível, tira, troca, não queimou. Você entendeu? Então são coisas do pós-venda. E esse tipo de pós-venda só vai te fornecer, só sabe o caminho das pedras para tentar encontrar o problema, né? Que o equipamento saiu daqui funcionando, chega aí e não funciona, é a pessoa que entende, que sabe o que está vendendo. E normalmente quem entende que sabe o que está vendendo, ou é a pessoa, o colecionador ali e tal, que pode te dar um pós-venda, ou o revendedor. Porque tem um nome a zelar. Você entendeu? Agora, se você compra, repetindo, de alguém que só tá vendo notas de 200 aqui, não sabe, nem sabe para que serve função Y, X aqui, você corre o risco de adquirir um equipamento desse, e na hora que chegar lá dar um problema, que às vezes nem é nele, repetindo como você escutou a história aí, ou aqui, né? Você não ter noção do que aconteceu. E acaba levando para um técnico resolver o problema, e no fim é só um mau contato no fusível. Coisa que poderia ter sido resolvido facilmente conversando com a outra pessoa do outro lado, que sabe tentar ver aonde está o problema. Consegue entender? Então a resposta ao título do vídeo é: o que você precisa saber antes de adquirir um equipamento desse? Que isso daqui, com 40, com 50 anos, pode acontecer isso aqui. Pode acontecer algumas coisas assim, certo? E eles não são só eles. Pode ter mau contato, aqui é um clássico exemplo. Isso aqui dá um mau contato danado nas conexões ali. Se eu ligar esse equipamento aqui, putz, um canal tá parado. Ah, queimou um canal. Não, às vezes é a conexão que não tá certa ali. Então isso pode acontecer no equipamento com 40, 50 anos. E você só vai, para quem está entrando agora, acaba não sabendo, repetindo os caminhos das pedras, certo? Então toma cuidado, na hora de adquirir equipamento, tente, né, priorizar alguém que possa te dar um pós-venda, que vai te dar que tenha recursos para tentar te ajudar, certo? E que tenha um nome a zelar, né? Porque o nome da maioria dos vendedores aí, do Facebook e tudo mais, desses grandes vendedores, é o que eles têm de melhor. Se você falar o nome de uma pessoa, tipo, vendedor XY, postar no Facebook, vai ter um monte de gente falando assim: não, super vendedor e tal, muito bom. Então, o nome deles é mais importante às vezes do que perder ali uma venda de 2, 3, 4 ou sei lá, 10 mil reais. Entendeu? Porque o nome deles é mais importante. Então, procure esse tipo de vendedor, né? Procure esse tipo, e principalmente se você não entende nada, se você não conhece nada, não sabe, não tem ninguém para consertar, não tem nada, zero, está começando do zero. Procura esse tipo de negócio, fazer um negócio com esse tipo de pessoa, porque pelo menos vai ter um respaldo caso aconteça alguma coisa. Beleza? Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe aqui nos comentários o que você acha disso tudo. César, você está querendo ganhar comissão na venda dos vendedores da internet? Não. Não. Você já entendeu no meio do vídeo aí que o que eu quero é que as pessoas que te vendam um equipamento desse saibam o que estão... se você é vendedor novo, certo? Quero começar a comprar e vender. Faz o seguinte, comece a entender o equipamento. Comece a entender. Não queira simplesmente vender sem saber se isso funciona, se isso está certo, se isso está errado, se isso é original, se aqui está faltando um acabamento. Tente entender, tente conhecer o equipamento para que se alguém te perguntar alguma coisa você saiba responder. Deixe um comentário aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, não esquece de dar o like para ajudar. Grande abraço, até a próxima.